Olá, estamos no ar com mais uma edição do nosso podcast da Feira Bem Casados. E agora está aqui comigo uma convidada bem especial, bem interessante também. Estava aqui já batendo um papo com ela. É a Carla Manfro, ela que é celebrante de casamento sistêmico. Parece ser meio difícil, né? Mas, gente, é muito interessante, muito importante para quem vai casar, tá pensando em casar, né, Carla? Tudo bem? Isso Seja mesmo, bem-vinda. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Carla, explica pra gente o que faz, né, a tua função, o que faz uma celebrante de casamento sistêmico. Então, gente, antes de ser celebrante de casamento sistêmico, eu sou terapeuta de casais e consteladora também, consteladora familiar. E ao longo dos atendimentos em consultório, eu percebi o quanto os casais se perdem depois que começam os relacionamentos. O meu próprio relacionamento foi assim, há uns 8 anos atrás, quando eu despertei para a consciência sistêmica. E eu me perguntava se, através da terapia de casal, da terapia sistêmica de casal, a gente consegue restaurar casamentos, restaurar um relacionamento, desde que os dois queiram, é claro. Como seria se o casal já começasse dentro desse movimento, dentro dessa consciência? E foi então que eu fui buscar a especialização, né, a formação de terapeuta celebrante de casamento sistêmico. Ela é uma celebração nova no mercado ainda. Tem bastante preconceitos com relação ao termo constelação familiar, então as pessoas acabam que já entram no movimento de isso não é para mim, mas eu acredito muito nesse propósito por transformar realmente os relacionamentos. Olha só que legal. Então, como é que você trabalha assim? Eu vou casar, eu tô noiva, tô com um casamento marcado já e eu quero fazer uma celebração sistêmica no meu casamento. O que a pessoa vai te procurar vai acontecer a partir desse momento. A gente fechou uma celebração, como é que você trabalha com os noivos? O protocolo da celebração sistêmica, ela inclui uma constelação familiar da noiva, uma constelação familiar do noivo e uma constelação do casal, tá? Dos dois juntos. Esse movimento, ele é um movimento para que cada um, primeiramente, olhe para suas dores, olhem para suas origens. A gente vem de uma família, nós temos um pai, uma mãe, e a gente aprende muita coisa acontece na nossa vida lá no nosso sistema de origem, lá com o nosso pai, com a nossa mãe, enfim, a história de cada um. E isso a gente carrega muitas dores, muitos bloqueios, rejeições, várias feridas emocionais que acabam impactando os nossos relacionamentos. Quando a gente para olhar para isso e entender quem eu sou dentro do meu sistema familiar e o que eu vou representar no novo sistema, é muito mais fácil da relação dar certo. E quando o meu marido, quando o companheiro, quando a companheira também faz esse movimento, ela também pode identificar nela tudo isso. E depois os dois juntos olham para algo que está a serviço do sistema dos dois. Até porque quando tu vai casar, tu vai mudar de vida, né? Normalmente a pessoa vai deixar de viver aquela vida de solteiro, aquela vida de muitas vezes ele, a mãe, o pai, enfim, mais acostumados a seguir uma cultura diferente, e ela vai se unir com uma cultura de uma pessoa totalmente diferente. Então, no namoro, ele dá certo, mas quando tu casa, muitas vezes, choca, né? Choca e existe uma consciência um tanto que infantil, às vezes, de esperar que o outro mude. Depois que casa ele muda. Depois que casa eu dou um jeitinho de fazer ele mudar. Uma coisa, eu já ouvi muito isso. Eu casei achando que ia ser diferente, mas na verdade não foi. Por quê? Porque já sabia como que era. E também tem aquela de achar que eu vejo isso muito, não sei se pode me dizer se estou errada, né? Em homens, muitos homens muitas vezes moram com a mãe, vão casar e acham que a mulher, a esposa, continua sendo a mãe dele, né? Os filhinhos da mamãe, a gente chama. Nós temos as filhinhas do papai e os filhinhos da mamãe. E essa é uma dificuldade de se desprender das suas origens.
né? E é importante, gosto bastante de salientar, tanto no processo terapêutico como nessa parte da celebração, é que pai e mãe são únicos. Aquilo que um pai e uma mãe entrega para um filho, nenhuma pessoa vai conseguir entregar maior ou melhor. Então, por exemplo, a mãe serve o filho, essa mãe serve o filho dela, algo que só ela tem para entregar. A mulher não tem. Ele não pode esperar que a mulher entregue para ele aquilo que a mãe entrega. Eu brinco que às vezes tem aquela mãe que bate o cafezinho pro filhinho, serve o café na mesa. A mulher não vai fazer isso. Não espere que a mulher vai fazer isso, porque ela tem muitas outras coisas que é a função da mulher. E se ela fizer, muitas vezes, ela tá fazendo uma coisa que é errada, que não é a função dela e que lá no futuro vai atrapalhar a relação, né? Atrapalha porque fere uma das leis sistêmicas, que é a lei do equilíbrio, que é a que mais dá treta nos casamentos. Descompensa. Então, um fica credor e o outro fica devedor. E esse movimento gera uma desordem muito grande na relação, a ponto de comprometer casamentos. A grande maioria dos casais que eu vejo hoje não se separa por falta de amor. Eles se separam por falta de ordem. Então, precisa ter essa consciência. E isso só acontece, né? Porque você já tinha ouvido falar algo assim? Não, né? Então, isso só acontece quando você se autoriza a aprender algo novo. E a proposta dessa celebração é trazer essa consciência de que o meu pai, ele é perfeito e ele me entrega algo extraordinário que o meu marido não tem para me dar. Só que o meu marido tem algo para me entregar que o meu pai não tem. Então é através do casamento que a gente passa a vida adiante, que a gente se mantém vivos, gerando filhos, indo para a vida, crescendo, adultecendo. E já aconteceu algum caso diferente, né, de quando vocês estavam fazendo essa terapia, o casal percebeu, não, a gente não vai casar porque não é isso que a gente quer, ou, nossa, a gente tá no caminho certo. Já aconteceu algum caso nesse sentido, assim? Não, ainda não. Espero que não aconteça, né? Porque eu gosto de trabalhar a questão da consciência. O que te trouxe até aqui? Claro que precisa ter amor, precisa ter disponibilidade e comprometimento de assumir uma vida a dois. O que é o casamento? É a junção de dois sistemas, né? Dois sistemas familiares, onde o casal se dá a mão e olha para o mesmo lugar. Então, não tem como eu olhar para o futuro do meu casamento, o futuro da minha relação, e o meu marido está olhando para a mãe dele, está olhando para os pais dele, está olhando para o sistema de origem dele. Por quê? Porque quer salvar a mãe, porque é muito preocupado, não consegue se desprender das suas origens. Então, um está olhando para o futuro e o outro está olhando para o passado. O casal se perde. E aí começa os desequilíbrios no relacionamento. A mulher tenta salvar o homem, a mulher tenta fazer de tudo, né? Para que o homem olhe para ela, para que o homem volte para a relação, só que ela não tem força de fazer isso sozinha e acaba desequilibrando. E o desequilíbrio na relação faz com que o amor se perca. Eu costumo dar o exemplo de um copo de água, por exemplo, onde o copo é a ordem e a água é o amor. Se eu pegar todo o amor do mundo que eu tenho pelo meu marido e a minha relação não estiver em ordem, a água vai se perder, como se eu colocasse a água fora do copo. Então, precisa ter essa consciência para que eu faça a minha parte como mulher, sabendo o meu lugar, e que eu permita que o meu marido também faça a parte dele. Porque hoje, aqui na região sul, nós somos mulheres que fomos educadas para ser fortes, não depender de ninguém. E isso está atrapalhando também os relacionamentos, porque é como se eu olho para o meu esposo, para o meu namorado, para o meu marido, e eu penso que eu sou muito melhor que ele. Eu não preciso de você. Eu sei trocar lâmpada, eu sei trocar pneu, não dependo de homem para nada. Por quê? Porque vem de um sistema onde o feminino é ferido, onde as mulheres são feridas, e eu excluo a importância do homem na vida. Então, o relacionamento, né, nessa condição, ele já começa um tanto que fracassado. Porque o homem ele não vai poder existir na relação. E quando um não consegue existir, ele vai buscar recursos para existir em outro lugar. E aí começa entra a questão de traição, entra várias situações que acabam comprometendo a saúde do relacionamento.
E, Carla, a gente estava falando aqui, até te perguntei se aconteceu algo diferente, alguma situação engraçada ou, enfim, né, cômica. A gente estava falando antes, num podcast anterior, que de alguns casos que no próprio casamento houve traição, na própria cerimônia de casamento que terminou um dia depois, casou hoje, amanhã terminou, ou um mês depois, enfim, não era o que as pessoas queriam, provavelmente, elas casaram infelizes, né? Então, ou casaram para agradar alguém, né? Ou casaram por cumprir um papel, porque estava marcado, porque não tiveram coragem de dizer não. E isso é o que faz também o teu trabalho para fazer a pessoa ter certeza do que ela quer, né? Sim, pra ela prepara. Não chegar lá na hora do casamento e ela já tá arrependida. Fazer toda a cerimônia, levar todas as... Porque envolve família, envolve amigos, envolve muita gente num casamento, né? E aí no dia seguinte você diz assim, não quero mais. E lidar também com a situação. A celebração sistêmica, ela prepara o casal para os desafios da vida 2. Porque o conto de fadas, ele existe lá nos livros, onde quando a gente era criança, a gente escuta a história da Branca de Neve, que vem o príncipe encantado. Mas não existe. E nós precisamos acolher essa parte nossa que ainda espera esse príncipe encantado. Espera aquele que vem nos salvar. E não existe. Relacionamento de casal é a relação que mais nos desafia, mas também é a que mais nos transforma. Por isso a consciência, a importância de saber qual é o lugar de cada um na relação. E esse movimento, a constelação, ela traz. Um dos pontos que todos os casais sempre relataram foi o quanto a constelação do casal juntos trouxe aprofundamento de vínculo. Porque quando você resolve casar, você cria um vínculo com uma pessoa. Você chega para somar. Então, os dois, eles conseguem se ver. É como se estivesse num movimento despidos de qualquer pretensão, apenas ali para aprender sobre si e sobre o outro também. Então acaba acontecendo esse acolhimento. E no dia a dia, nos desafios da relação, quando as coisas acontecem, quando tem algo por fazer, por exemplo, né? E não é minha função. Então, vou pegar um exemplo aqui, uma lâmpada queimada, um chuveiro estragado, né? Que normalmente a mulher, porque ele não faz, porque o homem não faz, ela vai olhar para aquilo e vai dizer, amor, é sua função. Eu preciso que você troque essa lâmpada. É possível? Do que ficar exigindo, do que ficar numa postura de, às vezes, um tanto de arrogância com o outro e achar que ele tem que fazer no tempo que eu quero, do jeito que eu quero. Então, ajuda bastante a você lidar, a acolher o outro na alegria, nos dias alegres, nos dias tristes. Aprender a compreender que muitas situações que acontecem com o outro não diz respeito a você, porque às vezes os casais acabam entrando em atritos desnecessários, porque eu olho para o meu marido e ele está com uma cara assim. Eu já penso que eu fiz alguma coisa, eu já penso que ele está bravo comigo, aí já começa um monte de coisa na minha cabeça e eu acabo criando um bicho de 7 cabeças e é só porque ele não está bem. Então, saber o lugar de cada um na relação é um dos pilares essenciais para fazer com que o amor dê certo. E amanhã, né, a gente vai ter neste sábado, a gente vai ter ao vivo na feira um casamento. É no domingo. No domingo. Isso, no domingo. Então, neste domingo, aqui na feira, vai ter um casamento real acontecendo, não é encenação, não. O casamento vai casar ao vivo mesmo aqui. Sim. E você esteve por trás de toda essa trajetória e fez essa constelação com eles. É isso? Sim. Queria que tu contasse como é que foi, como é que vai ser esse casamento, como é que foi trabalhar com esses noivos. Então, a Mayara e o Maurício foram escolhidos através de uma campanha no Instagram. E a gente, assim que saiu o resultado, já marcamos a constelação da Mayara, já marcamos a constelação do Maurício, por conta do tempo. Né? E em seguida foi feita a constelação do casal juntos e depois a entrevista. A entrevista é para pegar detalhes do casal, como eles se conheceram, alguns fatos possíveis de serem falados em públicos, é claro, para que a gente construa a celebração.
A celebração, ela é baseada na história do casal e nos princípios da constelação familiar de Bert Hellinger, das Ordens do Amor. Então, trago a consciência sistêmica, a fundamentação sistêmica para a celebração. É uma celebração onde a gente tem um ritual de despedida do sistema de origem, ela traz muita emoção e ela toca profundamente o coração de todos os que assistem, porque ela tem significado. É um resgate da família, um resgate de quem eu sou e daquilo que eu quero me tornar com o meu casamento. Que legal. E como é que foi trabalhar com eles? Foi lindo, foi maravilhoso. E qual que é a expectativa para esse casamento ao vivo? O que tu faz quando está acontecendo o casamento? Tu participa disso também ou teu trabalho é antes só? Eu trabalho antes, com essa parte da constelação, e no dia eu faço a celebração. Ah, você mesmo que faz a celebração. Sim, eu fico no altar, eu sou eu que faço a celebração. Que legal. E aí é isso que tu falou, né? Como tu monta ela e tudo mais. Que legal. Bem interessante. Então vamos acompanhar aqui. Sim. Convido vocês a participarem. Vai ser bem lindo, emocionante e cheio de significados. E aí, né, consteladora, vai fazer todo mundo chorar, saber onde pegar, né? É a própria... eu acredito muito que, como consteladora, a gente fala que é campo. Né? Então, as pessoas que estiverem assistindo sintonizam com o movimento do casal. Uhum. E isso é muito bacana, porque toca aqui no coração e quando toca, cura. Cura algo que a nossa mente não entende, mas que a nossa essência, a nossa alma, o nosso sentir, ele sabe. Que legal. Tem mais alguma coisa que você quer complementar que a gente ainda não falou? Eu acho que é isso. Acho que é isso, né? Não é? Muito legal, então. Quero deixar o meu contato. Claro. Rede social, o Instagram é Carla Manfro. O YouTube também, Carla Manfro. Tudo Carla Manfro. Você vai me achar nas redes sociais como Carla Manfro. Carla, e como a gente está falando aqui, não é só para quem quer casar, para quem está casando, precisa de uma terapia, né? Uma constelação também pode chamar tanto para relacionamento quanto individual. Empresarial também. A constelação traz uma força muito grande para as organizações. Olha só, muito bacana. E nessa questão de empresarial, assim, como é que tu trabalha? Eu tenho uma consultoria empresarial que a gente traz a questão das leis sistêmicas também aplicadas nas organizações, que traz ordem, que traz equilíbrio, legal, que traz esse movimento da consciência do que é uma empresa, porque o que a gente não sabe é que um CNPJ é uma alma. Eu sou CPF, mas eu também sou CNPJ. Então, a minha empresa ela precisa ter uma razão para existir. E eu preciso estar a serviço desse propósito, dessa missão. E o que eu mais percebo é que tem muitas empresas que os próprios donos não estão a serviço da missão da empresa deles. E isso gera muita desordem. Funcionário não fica, acontece um monte de problemas para dar prejuízos, porque não está conectado. Então é bem bacana também. Entendi. Muito obrigada pela sua participação aqui no podcast da Bem Casados. É sempre bem-vinda. Obrigada. E fica o convite aí para nos acompanhar durante a feira também. E fica o convite para quem estiver nos acompanhando visitar o estande da Carla aqui na Bem Casados. Até mais, até a próxima. Obrigada.